Olá pessoal, eu sou o Dr. José Leonardo, um médico especialista em cirurgia do joelho, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um outro tipo específico de lesão do menisco, as lesões horizontais, a lesão que é um corte na horizontal. Vamos falar um pouquinho sobre como é esse tipo de lesão, como ela ocorre, como é o tratamento e também a reabilitação. Então, se você ainda não tem o nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe um like, ative lá o sininho de notificações para vocês saberem quando novos vídeos entrarão aqui. Se possível, deixe um like, isso nos ajuda a vir aqui, produzir mais conteúdo para vocês. E se você ficar com alguma dúvida, deixe um comentário que a gente vai tentar responder assim que for possível. Então vamos lá, pessoal. Menisco são estruturas que a gente possui no joelho. A gente possui um na parte interna do joelho, então essa região do dedão do pé, e outra na parte externa do joelho, a região do dedo mínimo, tá bom? E entre os dois ossos do fêmur e a tíbia, a gente tem essa estrutura que parece uma borrachinha. Ela se assemelha a uma borrachinha, ela serve para amortecer quando a gente anda, tá? E a gente pode ter diferentes tipos de corte no menisco. Vamos fazer uma visão vamos mostrar aqui uma visão de drone sobre o joelho. Então a gente está observando aqui o menisco interno aqui e o menisco externo ali. Eles são dois Cs. O menisco interno, o medial, ele é um pouco maior do que o externo, tá? É um C mais aberto. O lateral é um C mais fechado, conforme vocês estão observando ali, tá bom? Então, se a gente tiver um corte nesse tecido, é uma lesão do menisco. A lesão basicamente é um corte nesse tecido. Se essa lesão for nesse sentido aqui, tá? E aqui até aparentemente ele tem uma marquinha aqui no joelho. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Essa é uma lesão horizontal. Tá? Na ressonância, ela aparenta um cortezinho mesmo, uma linha nesse sentido, tá bom? Então vamos mostrar para vocês aqui. Seria uma lesão mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Um colega de Recife, Dr. Leonardo Monteiro, em uma aula recentemente que a gente assistiu dele, ele explica aos pacientes que na ressonância que o menisco parece uma fatia de bolo de chocolate. Realmente parece mesmo, um triângulozinho pretinho. E quando essa fatia está sem recheio, o menisco está bom. Então, ele está sem lesão. Se ela tiver recheio, quer dizer, o recheio significa lesão. E isso indica a possibilidade do tratamento cirúrgico, principalmente se o paciente tiver sintoma. Nas lesões horizontais, que é a da que a gente está falando aqui hoje, é uma lesão que muitas vezes ela acontece por desgaste com o passar dos anos, conforme a gente vai envelhecendo. Então, alguns pacientes não sentem nada e têm essa lesão, tá? E outros pacientes ficam muito sintomáticos. Eles ficam com bastante dor, incomoda bastante, não conseguem fazer atividade física, não conseguem andar direito e tem uma lesão horizontal. Então a gente ainda não sabe por que alguns pacientes ficam muito sintomáticos e outros não. Então a gente tem que avaliar individualmente esses pacientes. Quando os pacientes chegam com esse tipo de lesão aqui na clínica, a gente inicia sempre um tratamento não cirúrgico. Então a abordagem inicial para esse tipo de lesão, com raríssimas exceções, é o tratamento não cirúrgico por 6 a 8 semanas. Se o paciente não melhorou nesse período, e a gente passa um protocolo específico de fortalecimento muscular para esses pacientes, na qual a gente acompanha isso junto com um grupo de fisioterapeutas e professores de educação física, para a gente conseguir melhorar o fortalecimento muscular, e muitas vezes esse paciente foge do tratamento cirúrgico, ele consegue melhorar a dor e os sintomas e dá para ele não precisar de cirurgia. A gente entra com algumas medicações específicas também nesse caso. E se o paciente não melhorar, o que isso acontece algumas vezes, a gente vai para a cirurgia. Na cirurgia, como são os possíveis tratamentos, tá? Até pouco tempo atrás, a retirada do menisco era a técnica padrão ouro, então era a técnica escolhida para tratar menisco. Então a gente pegava uma das bordas que tinha lesão, então o menisco, ele imagina aqui nossa fatia de bolo triangular, tá? Ela vai daqui, aqui, aqui. E ele está dividido em dois, ele está aberto, tá? Essa lesão também é chamada em boca de peixe. Quando a gente olha na artroscopia, a gente vê o menisco assim, separado em dois folhetos, um superior e um inferior, tá? Uma lesão que abre. E nesse caso, antigamente era retirada uma das partes do menisco, ou folheto superior ou folheto inferior, o que estava com mais cara de destruição e degeneração. Os estudos mostraram, tanto estudos biomecânicos quanto estudos clínicos, que a retirada desse menisco é pior do que se você tratar esse paciente de forma
conservadora. Então, se você não operar, é melhor do que você entrar lá e retirar esse pedaço de menisco. Tá? Se retirou, esse paciente tende a evoluir pior. Acho que medicina não é uma ciência exata, pode acontecer de retirar e o paciente evoluir bem também, mas a chance disso acontecer é muito menor do que se você tratar de forma não cirúrgica ou de você fazer o tratamento que hoje é considerado o padrão ouro para esse tipo de lesão, que é a costura do menisco. Então, se você está com suas duas bordas separadas em borda superior e borda inferior, você basicamente passa fios de sutura na borda de cima e usa esse mesmo fio passando na borda de baixo. Então, ele entra fechando a lesão. Ele entra por cima e por baixo e a lesão fecha e você amarra esse pontinho ou fora do joelho ou até mesmo dentro da articulação, a gente joga o pontinho para baixo aqui do menisco. Então, existem essas duas possibilidades de tratamento. Sempre é interessante na cirurgia fazer técnicas para estimular o sangramento da lesão meniscal. Isso facilita a cicatrização. Então, essa hoje é considerada a técnica padrão ouro para o tratamento de lesões horizontais, que é a sutura do menisco ou a costura do menisco. E existem diferentes formas de fazer isso, tanto precisando de fazer algumas incisões aqui do lado de fora, do lado interno ou do lado externo aqui do medial ou lateral do joelho, tá? E são cortezinhos pequenos, mas às vezes precisam a gente passar algumas agulhas e amarrar os nós aqui pela cápsula pelo lado de fora, ou dá para fazer tudo por dentro também da articulação, dependendo muito do que o plano de saúde autorizou para a cirurgia e dependendo também do tipo e localização da lesão. Tem lesões que é melhor você abrir um pouquinho, tanto na frente quanto atrás. Tem lesões que dá para a gente fazer tudo dentro sem nenhum problema. Então isso varia do tipo de material autorizado para fazer a cirurgia e essa é uma das formas de a gente optar ali pelas técnicas cirúrgicas, tá bom? Vamos também ao processo de reabilitação, como é que é o pós-operatório desse paciente. Então, conforme a gente falou, o menisco está dividido em duas partes, a gente passou os fios e juntou uma parte na outra. O pisar, o que vocês acham que acontece quando a gente pisa nessa situação que acontece com o menisco que a gente acabou de costurar? Então, quando a gente pisa, o fêmur espreme uma borda contra a outra e ajuda até a cicatrização. Então, pisar é bom nesse cenário. Então, você pode fazer carga, você pode andar no dia seguinte, colocar peso na perna que operou, lógico, usando as muletas, não vai descarregar todo o peso, mas a gente chama de carga parcial, para isso até estimular a cicatrização do nosso ponto. O que a gente tem que evitar são movimentos rotacionais do joelho e dobrar mais de 90 graus, porque aí é uma pressão muito exacerbada e o fêmur desliza ali sobre o menisco. Isso pode gerar uma força de tração e fazer o menisco romper novamente. Com isso, a gente recomenda ao paciente que pode fazer carga no pós-operatório e a gente recomenda ele usar um tutor, na verdade, um imobilizador de joelho que trava a rotação do joelho. E com isso, ele pode pisar com o imobilizador por 4 semanas e ele depois já pode tirar esse imobilizador, mas o paciente não está proibido de dobrar, ele até deve dobrar até 90 graus desde o primeiro dia da cirurgia para evitar que fique com alguma rigidez, tá? Passados 90 graus nas primeiras 4, 6 semanas é relativamente perigoso pelo risco de a gente romper o nosso ponto dependendo da localização do menisco, da localização da lesão que a gente tratou. Então essas são as orientações iniciais, as precauções principais da reabilitação pós-sutura de menisco de lesões horizontais e existe uma série de outros protocolos que a gente passa também, que são realizados, na verdade, coordenados pela equipe de fisioterapia. A gente tem um PDFzinho que a gente entrega para os pacientes, na qual estão todas as orientações que a gente pede para os fisioterapeutas que não são da nossa equipe sigam. Os que já são da nossa equipe, eles já sabem isso. Uma fácil comunicação, a gente já passa isso para eles. Mas a gente tem um protocolo que a gente passa para qualquer outro profissional que vá acompanhar os nossos pacientes operados. Nem sempre eles conseguem fazer com a nossa equipe. E basicamente são essas orientações para a reabilitação pós-operatória. Então, pessoal, para a gente finalizar, eu tive que me hidratar um pouquinho aqui para a gente terminar o nosso vídeo. Para lesões horizontais do menisco, dependendo da evolução desse paciente com tratamento conservador, pode evoluir para cirurgia, se for cirúrgico, tratamento com reparo ou sutura do menisco. Pode pisar no pós-operatório, não dobrar mais do que 90 graus.
ficaram com alguma dúvida. Se vocês ficarem, escrevam aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixem um like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço e até.